Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade, no espírito de revelação que é o Espírito de Cristo. Que Jesus se manifeste no nosso meio e que abençoe a cada casa, a cada família, a cada lar. No nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Hoje, nessa quarta-feira, a quarta-feira de cada mês, nós dedicamos um culto especial, que é o culto da família, aonde buscamos a bênção do Senhor para cada lar, para cada família. Mais do que nunca, em nossos dias, nós necessitamos lutar pela família e necessitamos abençoar a família, não apenas para a manutenção da família, pois a família, tal qual nós conhecemos, tem sido extremamente atacada, extremamente, eu diria até mesmo, criticada, quando não, infelizmente, abandonada. E nós, como, em primeiro lugar, família de Cristo, e em segundo lugar, espero eu no Senhor, nossa família de Cristo, com cada casa pertencendo ao Senhor Jesus. Não é sem motivo que a Bíblia nos fala em Atos dos Apóstolos que a palavra do Senhor ia sendo pregada nas casas, ia sendo pregada também nas ruas e no templo. Nós precisamos ter a palavra sendo pregada nesses três lugares: nos templos, nas ruas e nas casas. Não apenas como hoje a igreja, graças a Deus, despertou para a bênção de cultos feitos nos lares, mas igualmente ao costume do culto no lar ou culto doméstico que havia tanto no passado e que hoje parece que caiu em desuso. E temos que ressuscitar esta prática dentro da igreja, do culto doméstico, bem como a prática da devocional, quando cada um individualmente tem a sua devocional diante do Senhor. A devocional é tão importante porque o nome já nos diz devotando-nos ao Senhor. Uma das coisas que as pessoas desejam, que elas almejam verdadeiramente, e por isso até mesmo muitos querem constituir família, é serem felizes. As pessoas desejam serem felizes. E quem de fato pode alcançar e quem verdadeiramente pode nos dar uma real felicidade? A palavra do Senhor nos fala, no início do livro de Êxodos, que Faraó intentou contra os filhos de Israel, dando ordem às parteiras que, quando uma criança nascesse
e fosse um menino, fosse morto. Fosse então morto. O diabo sempre tenta acabar com as crianças. Veja bem, o objetivo era enfraquecer a nação, o povo, a sociedade de Israel, chamemos assim. E ainda hoje, o inimigo, quando deseja enfraquecer uma nação, quando deseja enfraquecer um povo, uma sociedade, ele inicialmente se volta contra as crianças. Ele busca matar, de alguma maneira, as crianças. Quando não, literalmente, assassinando, matando a sua infância, destruindo o seu futuro. Quantas crianças têm roubadas delas a sua infância? Quantas crianças, e dirão alguns, bem, mas isso é um problema social, isso é por causa da crise econômica. Não nego que isso seja uma verdade, mas muitas vezes nós estamos roubando das crianças, não por uma crise econômica ou uma crise econômica, social, o direito à infância, mas porque nós mesmos impomos às pobres crianças um estilo de vida que mais parecem, e é um dos problemas que há hoje na nossa sociedade, que são minis-adultos. Crianças hoje têm estafa por estresse de atividades. A criança tem atividades cronometradas de famílias que têm mais recursos, mais condições, ou de que se aplicam mais a fornecer às crianças tudo aquilo que eles imaginam que seus filhos deveriam ter. Então, a criança sai de uma atividade para outra atividade, para outra atividade, para outra atividade, aprende uma língua, aprende outra língua, a criança vai e estuda, a criança faz tudo isso e pratica esporte e aprende um instrumento musical. Tudo isso é bom, mas às vezes isso é tão intenso que a criança entra num ritmo alucinante e é roubada dela o ser criança. Não há nenhuma crítica da minha parte a darmos boas coisas aos nossos filhos e devemos buscar dar o melhor a cada um deles, mas com sabedoria, com entendimento. Sem dizer um outro problema que vemos, às vezes, uma criança, ou seja um menino, seja uma menina, impondo-lhes a eles um comportamento adulto. Se vestem como adultos, falam como adultos. Claro, uma criança que conviva muito com adultos terá uma maneira de falar semelhante à de um adulto. Mas triste é quando você olha uma criança, às vezes tão pequena, já despertada para coisas que não são da sua idade. Sem falar do despertamento, inclusive sexual, antes do momento correto, roubando à criança tudo aquilo que poderia cooperar na sua formação para que ela tivesse um lar feliz, para que ela constituísse ou viesse a constituir no futuro uma família feliz. Nós aprendemos em família
a nos relacionar. E muitas vezes as crianças não estão aprendendo a se relacionar no momento que deveriam e da forma que deveriam. Uma criança aprende a se relacionar como um filho. Ou uma criança aprende a se relacionar quando tem irmãos como um irmão. E é mais importante para se tornar um bom pai no futuro que essa criança seja um bom filho. E é tão importante que essa criança, para se tornar um bom cônjuge, que essa criança seja um bom irmão. De modo que nós precisamos aprender ao máximo, extrair das oportunidades que Deus nos fornece no próprio desenvolver natural de cada um dentro do seu lar. Eu sempre digo que, por vezes, as pessoas estão preocupadas, dizendo: que mundo que estamos deixando para os nossos filhos? O mundo que estamos deixando para os nossos filhos, digo eu, depende muito mais do tipo de filhos que estamos deixando para o mundo do que do mundo em si para os nossos filhos. Isso não quer dizer que eu não tenha que ter os meus cuidados, isso não quer dizer que eu não tenha que me preocupar com o que a minha geração está legando para a próxima geração, mas depende muito mais da educação que nós damos aos nossos filhos, porque mesmo que cuidemos com primazia de tudo em relação a esse mundo, mas não educarmos corretamente os nossos filhos, tudo terá sido em vão. Teremos feito algo certo, mas não teremos dado continuidade porque não cuidamos de uma coisa que é a educação, a formação. Nós não podemos educar os nossos filhos apenas para que eles sejam educados. Você dirá, mas isso é o objetivo de uma educação. Quando você educa o seu filho, você educa o seu filho para ele ser mais do que educado. Você educa o seu filho para que ele seja um educador. Por isso, aquele que educa bem os seus filhos, também educa bem os seus netos. Por quê? Ele não apenas trouxe aos seus filhos o ser educado, mas trouxe aos seus filhos a capacidade de educar também. Isto é continuidade, isto é legado. É por isso que a Bíblia fala: o homem justo deixa a herança para os filhos dos seus filhos. Com essa palavra herança aí, ela não se restringe a uma questão meramente financeira ou econômica ou patrimonial. Ela tem uma ideia muito mais intensa do que nós entendemos como a palavra legado. O homem justo deixa um legado para os filhos dos seus filhos. Senão apenas o endinheirado, apenas o rico, poderia ser chamado um homem justo. E a Bíblia não vincula, e a história mesmo nos demonstra que ser rico
e ser justo não significa a mesma coisa. Há pessoas ricas que são justas, há pessoas ricas que não são justas. Há pessoas pobres que não são justas, mas há pessoas pobres que são justas. De modo que o verdadeiro legado é o legado de uma educação, de uma moral, de uma formação. E quando nós falamos sobre fé, é o legado da fé. É o eu e a minha casa. Eu e a minha descendência. Nós serviremos ao Senhor. Porque a palavra também fala do justo e diz que o justo abençoa, pois Deus visita para abençoar até 1000 gerações daqueles que o agradam. De modo que há uma fé que se perpetua na família, de geração em geração. E isso nós vemos no livro de Gênesis, quando há a descendência de Sete, notamos que houve uma fé que se perpetuou de geração a geração, daqueles homens notáveis, aqueles homens justos, aquela descendência fiel, desde Sete até Noé. E graças a Deus que a fé se preservou e a fidelidade de Deus foi guardada de geração em geração. Porque por causa disso é que nós estamos aqui. E nós precisamos trazer essa mesma realidade às famílias, às casas. Mas eu perguntei sobre a felicidade. Porque família é algo maravilhoso, desde que ela seja maravilhosa. Porque uma família desestruturada, uma família em crise, uma família em brigas, em rixas, a Bíblia mesmo diz que é horrível viver debaixo do mesmo teto com uma pessoa, no caso ali diz sobre uma mulher de rixas, uma mulher rixosa, uma mulher briguenta. Diz, é horrível isto. Família é ótimo. É como pessoas perguntam, pastor, casamento é bom? Depende com quem você se casa. Casamento deveria ser bom. Casamento foi feito para ser bom, mas ele depende daquele ou daquela com quem você se casa. Será bom ou não será bom, dependendo de com quem você se casa. E dirá, mas não há as condições adversas, o inesperado, o imprevisto, tudo isso existe. Mas, em primeiro lugar, o casamento não depende exclusivamente das circunstâncias, mas depende primariamente das pessoas, dos relacionamentos. E então, como eu estava citando, aquelas parteiras que não obedeceram a Faraó. Elas não mataram as crianças. E a Bíblia, então, acrescenta que Deus as abençoou, que Deus as agraciou. Agraciou a tal ponto que a bênção que Deus deu àquelas parteiras foi: e as
fez viverem felizes em família. É bom que a Bíblia fale, e as fez viverem felizes em família. Talvez elas fossem solteiras e não tivessem casado. Ou talvez elas fossem casadas e não tivessem filhos. Ou talvez elas já foram casadas e eram viúvas. Ou ainda, talvez elas fossem casadas, tivessem filhos e fossem infelizes. Infelizes. A ideia original é que Deus lhes deu um casamento. Essa é a ideia original. Mas eu não quero abandonar as demais realidades, porque senão eu diria que a única forma de você ser feliz em família é você ser casado. Isso não é verdade. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a felicidade não está em ter um cônjuge. Há pessoas que, para serem felizes, e algumas para fugirem até da família a qual pertencem, se casam e entram numa situação, por vezes, desastrosa. Por quê? Porque jogam um jugo enorme sobre a pessoa com quem casam, que ela tem que fazer a felicidade da sua vida. Ela casou para ser feliz. Nós usamos uma expressão, e não apenas a igreja fala, mas até a sabedoria humana diz: case não para fazer a sua felicidade, case para fazer a felicidade do outro. Mas isso é tão desafiador quanto o outro fazer a minha felicidade. É mais sábio, é mais coerente, é mais correto. Mas quem te faz viver feliz em família não é você, não é o seu cônjuge, não são os seus filhos, não são as circunstâncias, é Deus. Deus as fez viver felizes em família. Deus pode nos fazer viver felizes em família, nos dando um bom casamento, um bom cônjuge, um maravilhoso cônjuge. Mas se você está casado e o teu cônjuge não é essa maravilha, e você dirá: mas Deus, como o Senhor vai fazer? Bem, ou Deus muda a realidade de alguma maneira. Eu não sei se mata alguém, eu não sei se Deus muda, ou muda a pessoa, mas eu quero dizer uma coisa a você. Deus é que te faz viver feliz em família. Pare de esperar a tua felicidade. Eu não digo que ter um bom esposo ou uma boa esposa, bons filhos ou bons pais, isso não é algo agradável, aprazível, algo bom, é maravilhoso. Mas pare de esperar que o dinheiro te dê felicidade. Pare de esperar que as circunstâncias te deem felicidade. Pare de esperar que o teu cônjuge te faça feliz. Pare de esperar que os teus pais te façam feliz, ou que os teus irmãos, ou mesmo os teus filhos.
te façam feliz. Eles podem e devem fazer parte, agora eu direi, da tua felicidade. Mas a tua felicidade deve vir daquele cujo dom é perfeito. A Bíblia diz, falando sobre sabedoria, diz: se alguém carece de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, e acrescenta, não negando nada a ninguém. E acrescenta a palavra, todo dom perfeito vem lá do alto, do Pai das luzes, em que não há variação de luz alguma. Então, eu quero te incentivar a buscar um dos dons perfeitos tão necessário para nós, que se chama a felicidade. Peça a Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Peça a Deus, Senhor, eu quero esta felicidade. Eu quero viver feliz em família. Como eu disse, a ideia original do texto em Êxodo é de que elas eram possivelmente solteiras e se casaram. Mas eu prefiro agora abordar algo mais amplo, porque também o texto nos dá a liberdade desta amplitude de entendimento, que eu direi, se elas não eram felizes, Deus as fez viverem felizes. Você pode ser feliz com Deus, solteiro e feliz. Você pode ser feliz com Deus, casado e feliz. Você pode ser feliz com Deus, viúvo, separado, repudiado, divorciado, e ser feliz. Porque a sua felicidade não depende dos homens, a sua felicidade depende do Senhor. Quero que as pessoas vivam. O apóstolo Paulo, que estava solteiro quando escreveu, e escreveu dizendo, se uma pessoa vivia abrasada, era melhor que ela se casasse. Mas é interessante que o apóstolo Paulo disse, eu quero que sejam como eu. O problema é que a maior parte não quer ser como Paulo. Não quer viver como Paulo. Eu quero que vocês sejam como eu. E Paulo era o quê? Paulo estava só. Mas uma coisa eu te digo, Paulo era feliz. E a Bíblia diz que ele era feliz, e não apenas era feliz, mas Paulo era contente. E Paulo então disse, e veja bem, Paulo era só, mas ele disse, eu aprendi. Aprendeu com quem? Ele era imitador de Cristo. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Em qualquer realidade, o apóstolo Paulo estava contente. Amados irmãos, o dom da felicidade é um dom perfeito, tão desejado, tão buscado, e as pessoas têm colocado a busca
por esta felicidade em coisas que, de fato, podem te dar até satisfação, podem te dar até prazer, podem te dar até realização, mas o dom perfeito, então eu direi, a felicidade perfeita, vem lá de cima. Vem do Pai das luzes, e que no qual não há variação. Deus as fez viverem. Ele não deu para elas um momento de felicidade. Ele deu para elas uma vida de felicidade. Sabe que a maior parte de nós encara a felicidade como algo momentâneo, porque, de fato, a felicidade que o mundo nos oferece, semelhante à paz que o mundo nos oferece, são momentâneos. Elas são momentâneas. Mas a paz que Deus nos dá e a felicidade que Ele nos concede, elas são permanentes. Porque é uma paz em Cristo. Enquanto eu estiver em Cristo, eu estou nessa paz, porque é uma paz em Cristo. Perdão. É uma felicidade em Deus. Enquanto eu estiver em Deus, eu estou nessa felicidade, porque era uma felicidade não em bens materiais, não em um relacionamento. Eu seria feliz se tivesse mais amigos. É bom ter amigos. Mas essa é uma felicidade, que é uma felicidade que está presa, porque o teu amigo é teu amigo, e espero que seja um verdadeiro amigo, porque o verdadeiro amigo é mais chegado que irmão. E não é todo que é um amigo desse tipo, pois a Bíblia fala que há amigo, ou seja, nem todo é assim. Há amigo que é mais chegado que irmão, que na hora da aflição se faz irmão. É tão bom ter amigos. Sabe, amigos, foi feita uma pesquisa que amigos prolongam a sua vida. Você sabe que as pessoas que vivem, as pessoas geralmente dizem vaso ruim não quebra. E dizem que essas pessoas... Não, mas se descobriu que, em média, as pessoas que têm bons relacionamentos, as pessoas que têm boas amizades, elas vivem mais. Um amigo é algo maravilhoso. Um amigo e uma esposa, nas Sagradas Escrituras, são comparáveis a um tesouro. Quem acha uma esposa, e que entenda bem, que quando a Bíblia está falando de uma esposa, está falando daquela mulher sábia, aquela mulher virtuosa. Quem acha uma esposa, acha um tesouro. E quem acha um amigo, também a Bíblia diz que acha um tesouro. Eu vejo algo tão interessante no verbo achar, porque o verbo achar é um verbo diferente do verbo encontrar. O verbo encontrar vem de um resultado de uma busca proposital. E o verbo achar
vem do resultado de uma busca acidental. Pelo menos é a ideia que se passa na nossa língua. E eu acho tão interessante isto, que um amigo, que nós procuramos amigos, mas os melhores amigos que nós temos, foi um resultado, se você parar para pensar, de você não saiu um dia e disse, hoje eu vou encontrar aquele amigo que eu mereço ter. Não, você o achou, essa que é a verdade. E não só o achou, você também foi achado por ele. Eu entendo que muitos estão, principalmente dentro da igreja, orando por um casamento, por um cônjuge, e estão buscando, estão pedindo, estão procurando, e devem fazer isto mesmo. Devem. Mas muitas vezes parece-me que é um achado. Deus leva a pessoa. E mais uma vez eu vejo que a intervenção divina é o que faz a verdadeira felicidade. Deus as fez viver felizes em família. Nessa quarta noite, eu desejo de todo o meu coração que essa graça divina esteja se manifestando nas nossas vidas. Que essa graça, a graça da felicidade, se manifeste nas nossas vidas. Nós citamos tanto aquelas duas mulheres, aquelas parteiras, que a Bíblia nos fala em Êxodo. Venha comigo, só para que não percamos o costume de irmos às Escrituras e ninguém diga que eu disse algo que não está na palavra. Então venha comigo a Êxodo, capítulo de número 1. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Veja, a palavra do Senhor nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é por isso que eu digo que todas essas coisas estão ligadas ao dom que Deus nos dá. E estão ligadas ao comportamento que temos diante do Senhor. Elas fizeram o que era correto aos olhos de Deus. E por isso foram abençoadas pelo Senhor. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. Você sabe que alguns estudiosos da língua hebraica dizem que essa palavra vigorosa, elas são selvagens. Elas são umas feras. Então, elas são diferentes. E, antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos.
E a Bíblia diz o quê? E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus e lhes constituiu família. Tá bom. Lhes constituiu família. A ideia, como eu disse, original do texto é que elas eram solteiras e se casaram. Mas nós podemos ampliar essa ideia. Porque você tem família e você constitui família não apenas casando. A própria igreja deve ser uma família. E nós devemos criar relacionamentos que são relacionamentos de família. E nós precisamos ter amigos que sejam família. E hoje, como eu disse, a família é tão atacada e existem famílias fora do modelo que nós estabelecemos como modelo familiar, que é assim, um pai, uma mãe, filhos. Há casais sem filhos. Há pessoas solteiras, solitárias, e que todos precisam viver em família. E Deus pode constituir. Feliz serás dentro da tua casa. Esse é um dom de Deus. Esse é um dom de Deus. Havia uma versão antiga desse texto que dizia, não Deus lhes constituiu família, mas Deus as fez viver em família, ou feliz em família. Saiba que essa é uma promessa bíblica para a tua vida. Feliz serás dentro da tua casa. Amém? Senhor nosso Deus, nós te pedimos que esta bênção, feliz serás dentro da tua casa. Que o Senhor nos constitua família, por meio não apenas de casamentos, mas aquele que não é casado, eu te peço que se case. Aquele, Senhor, que vive, ó Senhor, uma solidão, seja ela em que sentido ou forma for, porque há pessoas que estão dentro de ambientes familiares e estão sozinhos. Constitui para eles família. Transforma as famílias e faz-nos, ó Senhor, vivermos felizes. Essa felicidade é dom do Senhor. O Senhor é que nos dá. Eu te peço por cada pessoa, jovem ou não jovem, que vive a solidão, que não sejam mais solitários, que o Senhor lhes constitua família, que aqueles que necessitam casar, casem, que o Senhor mesmo traga o cônjuge certo, a pessoa certa para cada um. Ó Deus, assim como a palavra diz que no vale dos ossos secos, cada osso se conectou com o osso que deveria se conectar. Assim, os ossos
dos pés não se conectaram aos ossos da mão, mas sim aos ossos dos pés. Então, ó Senhor, eu te peço que cada conexão, cada ligação, seja aquela ligação correta, perfeita, e quem tem esperado em Ti, que não seja frustrado, seja abençoado. E todos aqueles, Senhor, que estão também esperando a descendência, esperando que nasçam filhos na família, netos na família, que o Senhor possa conceder, Senhor, a todos eles. Nós te pedimos, ó Pai, abençoa-nos pelo poder do Teu nome. No nome de Jesus Cristo. Ó Deus, agora despede-nos em paz e em segurança, levando-nos de volta para o nosso lar, livrando-nos de todo e qualquer mal. No nome de Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê a sua paz. No nome de Jesus, amém e amém. Deus os abençoe. Até sexta-feira. Sexta-feira próxima nós teremos aqui na igreja